Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Passe 10 dessa semana, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Vem comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando falamos de prisão, queremos abordar um tema nesta semana: prisão não segura crente, ou prisão não segura homem de Deus. Quando nós olhamos para os anais da história e discorremos o texto bíblico, encontramos a primeira prisão que nos dá característica e prova de que prisão não segura crente. José, tendo ali na casa de Potifar, sendo assediado pela esposa daquele homem, ele resistiu. Não foi apenas naquele dia que ele correu e deixou suas vestes nas mãos daquela mulher. Ela já vinha lhe tentando há vários dias. A tentação e a queda, ela é proveniente de vários dias, vários meses, talvez até anos, a pessoa sendo tentada, a que ela venha cair. José resistiu todas as vezes que aquela mulher vinha lhe tentar, e como prova disso, a Bíblia vai dizer que agora, no ápice de sua tentação, ele foge daquela mulher e deixa suas vestes na mão da mesma. A mesma, usando dessas vestes, depois com Potifar, teu esposo, começa a questionar que José foi ali para tentar violentá-la, e o resultado da história é prisão para o mesmo. A Bíblia também discorre a prisão de um homem por nome de Pedro. Pedro, se você lê na Bíblia Sagrada, ele passa por um momento de tristeza muito grande, pois Tiago, irmão de João, é decapitado por Herodes, e todos ali fazem festa. Os judeus gostaram do negócio, e agora Herodes deixa Pedro na prisão para matá-lo no outro dia. Daí vem a expressão: mata-se um hoje e deixa o outro amarrado para matar amanhã. E Pedro agora vai para o cárcere, como se não bastasse, o que estava predito para Pedro no dia seguinte era apenas a morte. Quando nós discorremos ainda no Novo Testamento, encontramos em Atos 16, Paulo agora indo para a prisão, onde nós vamos ver ali Paulo cantando, adorando e louvando a Deus com Silas, e também dentro de uma prisão por ter expulsado um demônio de uma mulher que era adivinha numa cidade que dava muito lucro para os seus senhores. E descorrendo a Bíblia, vamos voltar agora, parar o filme e voltar alguns anos atrás na história de José. E quando chegamos na história de José, nós ficamos boquiaberta, porque ele está preso e alguns anos ali a fio. Alguns historiadores e alguns professores de teologia diz que ele ficou 13 anos preso, mas como se não bastasse, podia ser 1, 2 ou 3, Deus não vai esquecer dos teus ungidos, não vai esquecer dos teus filhos e filhas que têm promessa, ainda mais estando presos, sendo que Deus tem uma liberdade muito grande para lhes colocar. Então eu quero falar da primeira prisão. A primeira prisão é essa: a injustiça do homem para com o homem de Deus. José foi preso injustamente, e juntamente com ele vários sentimentos. Já tinha sido vendido pelos teus irmãos, já tinha trabalhado de escravo na casa do teu senhor, e agora estava sendo acusado de algo que não cometeu. Eu quero abrir um parênteses e te dizer que toda injustiça nessa terra ela é condenada por Deus. Pode até falhar o juiz da terra, pode até falhar os promotores e advogados e doutores, mas a justiça de Deus, ela não falha e nem é tardia, porque depois que nós estamos na presença do Senhor, andando segundo a tua vontade e seus rudimentos, nós vamos entender que a justiça de Deus, ela trabalha no kairos de Deus, é o tempo de Deus, é a vontade de Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. Pode ser que passou-se 13 anos ali, José encarcerado, mas chegou o dia de Deus lhe dar uma oportunidade de salvação, usando simplesmente os dons que José tinha. Ele discorre ali entre o copeiro e o padeiro do faraó, onde ele revela ali os sonhos que os dois tiveram, e como se não bastasse, foi verdadeira a revelação que José trouxe aos dois, que o copeiro saiu e o padeiro foi morto 3 dias depois. Você conhece essa história. O que eu quero te dizer é que o tempo de um homem de Deus, até mesmo dentro de uma prisão, tem a vontade e a permissão de Deus. Agora, quando olhamos para a história de José, não é diferente da história de Pedro. Os dois estavam dentro da prisão, só que um foi injustiçado e o outro agora estava sendo colocado como espetáculo para o povo.
Um estava sendo injustiçado e o outro agora estava sendo preso por espetáculo, por vaidade de Herodes, para podê-lo matar no outro dia, para mostrar para o povo que ele tinha o controle. Mas mal sabia ele que Deus tinha um propósito na prisão de Pedro. Na de José foi de fazer um governador. Na de Pedro foi mostrar que o resultado da oração da igreja ainda funciona. Eu não sei quem está preso, quem está encarcerado da tua família, mas pede para Deus levantar um clamor, pede para Deus chamar a igreja para um clamor. Ore a Deus, peça a Deus para levantar um povo que vai entrar em oração 24 horas sem cessar. A igreja estava orando e Pedro agora estava preso. Enquanto a igreja orava, um princípio estava sendo estabelecido. Se você entrar no céu comigo agora, você vai ver Deus chamando um dos seus anjos e dizendo: desce lá naquela prisão e liberte Pedro. Eu não sei que hora, qual dia que foi, mas aquele anjo chegou e diz a Bíblia Sagrada que 4 turnos de soldados estavam aguardando a Pedro. Cada guarnição de soldado tinha 4 soldados, tinha 16 soldados agora guardando a vida de Pedro. Ou seja, eles fizeram de tudo para que Pedro não fosse liberto daquela prisão. Mas o homem pode colocar grade, o homem pode colocar câmera, o homem pode colocar o que for. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. E naquele dia eles guardaram Pedro encarcerado e diz a Bíblia que Pedro dormia algemado no meio de 2 soldados. Olha para você ver, Pedro dormia algemado no meio de 2 soldados. Diz a Bíblia que quando esse anjo agora entra naquele cárcere, é extraordinário, porque ele chega e vai cutucar Pedro, sem fazer questão de quem está guardando a Pedro. E quando ele toca em Pedro, a Bíblia diz que Pedro agora acorda, e acordando Pedro, ele diz: vamos, levanta, veste as suas roupas e vem e saia comigo, segue-me, Pedro. E diz que quando Pedro levanta, as algemas caem por terra. Irmão, eu não sei quantas pessoas agora estão encarceradas, quantas pessoas agora estão encarceradas no teu intelecto, na tua vida pessoal, sentimental, mas a oração da igreja, ela move céu, ela move terra a ponto de um anjo do Senhor vir nos socorrer e nos ajudar. Olha para você ver que coisa linda. Diz a Bíblia que Pedro agora levanta, as algemas caem por terra e Pedro ainda está atônito, vai seguindo aquele anjo sem saber se era verdade ou se era uma visão da madrugada. E os soldados: pastor, deixa para lá, isso é sistema. O sistema não aguenta quando Deus estabelece princípio para soltar aqueles que estavam encarcerados. E agora Pedro vai saindo, e quando ele sai da guarnição, diz a Bíblia que a porta do cárcere agora, da cadeia, da prisão, ela abre-se sozinha. Vem falar de controle remoto para mim nesses dias. Já existia na Bíblia Sagrada. Os portões se abrem e ele sai juntamente com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, depois que coloca Pedro em liberdade, diz: agora tu vai, meu filho, e vai lá, se apresenta para a igreja, porque a igreja está clamando por você. É uma palavra de salvação e de vida. Você que está me assistindo agora, Deus tem um livramento glorioso, poderoso, extraordinário para você e para a tua família, seja quem estiver no cárcere. A última historinha de hoje, no Passo em 10 dessa semana, é de Paulo e Silas. Se você não se lembra, eu vou refrescar a tua memória. Paulo e Silas estão presos também injustamente como José, mas não tinha a igreja orando como para Pedro. Embora a igreja não soubesse como eles estavam, eles não deixou de adorar a Deus. A Bíblia diz que dentro do cárcere eles começam a entoar cânticos de adoração a Deus, sem contar que não estava sozinho. E nesse momento de adoração, a Bíblia diz que move-se o céu mais uma vez. E de repente há um terremoto naquela prisão, onde as grades caem e eles são libertos. Diz a Bíblia que agora ele vai ser levado para a casa do carcereiro, onde o carcereiro tentava o próprio suicídio. Quando Paulo saiu, falou: não faças tal, estamos todos aqui, pode ficar tranquilo que hoje não é dia de morte, hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação. E aquele dia foi extraordinário. Paulo agora, pasme os irmãos, ele vai até a casa do carcereiro, realiza milagre, batiza os irmãos, ele é curado das suas chagas, eles cuidam dos seus ferimentos, e Paulo, por consequência divina, ele não foge, ele não sai. Embora as grades estivessem abertas, ele pede para ser conduzido novamente à prisão, porque aquelas pessoas que lhe prenderam também teriam que libertá-lo. Aqui nessa última palavra do Passo em 10 dessa semana é essa: não tente estender o dedo e acusar as pessoas pelo que você esteja passando. Tenta estender a tua mão e ajudá-los, porque tudo o que acontece na minha vida, na tua vida, tem a permissão de Deus. Ora, Paulo e Silas voltam para a prisão
E no dia seguinte, os mesmos que prenderam vêm soltá-los, porque eles também eram de cidadania romana. E agora todos estão atônitos e com medo. E pasme você, os mesmos que prenderam Paulo e Silas vêm no outro dia e pede perdão e liberta os dois. Sem sombra de dúvida, foi a influência divina através da adoração genuína dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Não importa onde você esteja, a Covid tem fazendo algumas vítimas, tem deixando algumas pessoas trancafiadas, tornando a sua casa até uma prisão, mas adore, louve e glorifique a Deus. Um beijo no coração, prisão não segura crente. Deus abençoe.